tarde, com alegria, desejo pra você uma bela tarde, andando na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Por favor. Por que vocês vieram aqui? Obrigada. Aprender. Vocês já contam história, já sabem contar história. Afiar a ferramenta. Muito bem. Então, agora, vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar nossa cabeça. Eu vou pedir que você olhe por mim, por favor. Deus seja o professor aqui, ensine vocês aquilo que vocês vieram procurar aqui, vocês possam encontrar. Como era mesmo? A última palavra? Como? Como é a última palavra? Tchau? Tchau, cá. Tá, então encontra com ele e vai tchau, cá. Dá pra mim. Tchau, cá. Pra mim, né? Pra mim. Tchau, cá. Muito bem. Que maravilha. A PEC teve este projeto, Crianças Indígenas para Jesus. E pensamos, temos que ter então obreiros indígenas. E Deus deu. Olha que maravilha, né? Então tem ele, tem outros que vocês já conheceram lá, mas eles vão contar a lição bíblica, vão dar o ensino. E você sabe que lá, entre os indígenas, tudo que eles conhecem é porque alguém contou. Então, esta contação de história é muito forte lá. Por quê? Porque eles não têm. Não tinha até pouco tempo a escrita. Não tinha nem Bíblia. Então, era tudo, né? Alguém contando para alguém, vai contando, vai contando. Vai contando. Essa contação de histórias é uma arte. É uma arte que você vai ter que desenvolver. Ela não nasce naturalmente. Ah, você sabe contar história. Não sabe. Mesmo aqueles contadores de histórias, doutores, PhD em contação de história, não sabe contar história. Eu, quando comecei a contar história, eu fiquei tão triste, tão frustrada, tão lá embaixo. Por quê? Porque todo mundo disse, eu não escutei nada. Eu não conseguia nem abrir a boca. A minha voz era assim. E eu tinha muita vergonha. Eu era muito tímida. E eu perguntava para Deus, Deus, o que o Senhor pode fazer com uma porcaria dessa, né? Mas Deus, Ele colocou alguma coisa dentro de mim que chama amor pelas crianças, visão de que aquelas crianças têm uma alma e tem uma vida inteira que, se ela for salva, pode servir ao Senhor. E essa visão, então, me deu, com essa visão, Deus me deu voz, Deus me deu esta arte de contar histórias, e agora, o que eu mais gosto de fazer é contar histórias. Imagine só, uma menina medrosa, chorona, toda tímida,
que não servia para nada. Um dia, Deus a salvou. E depois, Deus deu, não sei como, capacidade para ela falar para as crianças. E talvez ela já evangelizou, mas, não sei, 5 milhões, 10, não sei quantos. Perdi a conta, porque são 52 anos que Deus tem me ensinado como contar história para criança. E alguém sempre pergunta: Sati, quando você vai aposentar? Ah, eu vou aposentar sim, lá no céu. Porque enquanto eu tenho força, tenho fôlego, tenho entusiasmo, tenho pernas para ir para lá, para cá, eu vou contar do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, da salvação de Jesus para as crianças. Mas vocês têm que subir mais um degrau comigo e dizer para Deus hoje: Deus, eu vou contar histórias para as crianças, sim, mas eu quero também envolver outros, chamar outros para ensinar como contar histórias. Então, essa aula não é mais para você aprender como contar história, porque todos vocês sabem contar história. Vocês contam história, não conta? Não é? Vocês sabem. Quantos cursos você já fez de contar história, não é? Você já sabe. Então agora está na hora de você ensinar mais uma, mais duas, mais 3, mais 5, mais 10 pessoas a contarem histórias para as crianças. Não precisa ser professor. Você precisa ensinar esses pais a contarem as histórias para os seus filhos. Eu perguntei para um pai: você conta a história para sua filha? 4 anos a menina tem. Eu conto, mas ela disse que não entende nada o que eu falo. Eu falei: não entende nada, mas continua contando. Continua. Então ensina, né? Ensina um pai a contar história. Você tem muita dificuldade com as crianças, de elas praticarem o que você ensinou. Você tem muita dificuldade de que a criança faça aquilo que você ensinou na escola dominical. Tinha uma mãe que veio para mim e disse: ai, eu não aguento a minha filha, ela é terrível, desobediente. E eu pensei: o que eu estou fazendo? Estava contando histórias, mas não estava funcionando. Será que está funcionando suas histórias que você está contando? Você vê mudança na vida delas? Agora, o pai e a mãe, ela está com a criança quanto tempo? 168 horas por semana. E você só 1 hora. Então, se você ensinar o pai e a mãe da sua criança na sua classe contar a história, você vai ganhar muito mais do que tentar contar a história para ela uma vez por semana e querer algum resultado. Quem sabe você chega lá: olha, eu vou dar toda essa apostila para você, pelo e-mail. Eu vou dar a apresentação do PowerPoint. Então, você chama lá 3, 4, 5 pais dos seus alunos e diz: olha, vamos aprender a contar história para o seu filho. Você vai me ajudar, porque eu conto história uma vez por semana para o seu filho, mas você tem possibilidade de contar todos os dias. Mas esses pais que não sabem contar história por contar, vale alguma coisa? Não vale nada. Olha o que vai acontecer com aquele filho lá.
Ai, meu pai me conta a história todos os dias. Eu sei todas as histórias. E olha, a cabeça dele está grandão. Sabe tudo. Mas será que o coração dele está cheio do amor de Deus? Será que ele já recebeu Jesus? Mas às vezes deixa só um pouquinho. Só um tequinho. O Espírito Santo está lá, mas está lá apertadinho, porque ele só faz a vontade dele. Às vezes até some, porque a vontade dele é tão forte. Mas a sua história tem que fazer muito mais que isso. Tem que deixar o Espírito Santo dominar a vida da sua criança, até encher, transportar e fazer exatamente o que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Você já viu uma criança cheia do Espírito? Que obedece imediatamente, completamente e de coração. Já conheceu? Seu filho é assim, né? Suas crianças são assim? Não, né? Não? Não. Por quê? Porque a gente conta a história, mas não tem aquele objetivo. Você tem que contar a história e falar assim: eu quero que a minha criança seja cheia de Deus, cheia de vontade de conhecer Deus, cheia de amor por Deus, cheia de vontade de orar a Deus, de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Então, a história não é só contar a história tem um objetivo. Tá? Então, as pessoas da oralidade, as crianças que ainda não sabem nem ler e nem escrever, elas são da oralidade. Elas vão ouvindo a história. E através da história que ouvem, então, elas vão aprendendo as coisas. Tem muitos povos que são da oralidade. Eu fui lá para o Timor-Leste e eu ensinava, eles não aprendiam. Depois de muito tempo descobri que eles são da oralidade. Que eu tinha que contar uma história se eu quisesse ensinar alguma coisa. Já pensou? Eu ficava dia inteiro, noite inteira, ensinando. Fala assim, repita isso. E eles não conseguiam. Eu ficava frustrada. Mas depois que eu descobri, então, não só os de Timor-Leste, lá na África também, em Guiné-Bissau, onde eu vou sempre ensinar, eles são assim também. Agora eu sei que eu tenho que sempre contar uma história se eu quiser ensinar alguma coisa para eles. Eles aprendem através de histórias. Então, você vai lembrar como a história é importante. Você quer ensinar alguma coisa, então use a história. E sabe, é interessante, né? Quando eu conto história para as crianças numa igreja, o pastor fala assim: Sati, você pode falar na nossa igreja? Sim, posso. As crianças podem estar juntas? Podem. Então eu penso, as crianças vão estar juntas. Então, não posso falar só para os adultos. Senão, eu vou falar e as crianças vão estar, né,
pensando, puxa, não estou entendendo nada. Está passando tudo por cima, né? Aí o que eu faço? Eu conto a história. Os adultos entendem, as crianças também entendem e entendem também a aplicação. Maravilhoso. Por quê? Porque a história inspira. Inspira. A história faz uma conexão, você e o ouvinte. Nós estamos juntos. Então, compartilhar ajuda a fazer essas conexões. Você já foi numa loja de R$ 1,99? Tem coisa boa lá? Hã? Às vezes, não é? Mas tudo que tem lá é coisa de R$ 1,99, né? Dá para perceber. Mas pegue uma coisa dessas, que custa nada, e coloque uma história nela. E você vai ver que aquele negocinho que custava R$ 1,99 vai custar agora R$ 1.000. Por quê? Porque você agregou uma história. Você pegou um pau lá, R$ 1,99, né? Aí você trouxe para casa, colocou lantejola, umas pedrinhas lá. O rei Assuero, ele tinha que levantar o seu cetro, senão a rainha Esther ia morrer. Mas quem ia levantar o braço para levantar o cetro para a rainha Esther ser permitida entrar na presença do rei? Quem é que faz isso? O rei ou Deus? Deus, não é? Deus pegou o braço do rei e fez, levanta. E ele levantou. E a rainha Esther não morreu. Não só não morreu, mas ela salvou todo o seu povo. Essa história, esse objeto agora vale R$ 1.000, porque tem uma história, não é? Você embelezou um pouquinho, é um pedacinho de vassoura quebrada, né? Talvez, mas você vai lembrar que uma história vai valorizar a pessoa também. E também você pode lembrar que enquanto você conta a história, a criança está assim, ó. Você pode falar o que quiser, que ela vai te obedecer. Vai. Ela está lá com você. Você pega e fala assim, olha, imagina Jó. Ele tinha tudo. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 camelos. Ele tinha 5.000 ovelhas. Ele tinha 10 filhos. Era o homem mais rico. Olha. Mas ele era íntegro. Ele fugia do mal. Ele queria sempre obedecer a Deus. Mas Satanás disse, ele faz isso, ele ama a Deus, porque ele tem tudo. Tira tudo dele. Tá bom, você pode tirar, mas não toque nele. Tirou tudo. Ficou de um dia para outro, pobre, sem filho, sem nada. Mas ele disse, eu vim nu, eu vou embora nu. Louvado seja o Senhor. Já pensou alguém fazer isso? Perder tudo e ainda dizer, tá bom. E a Bíblia, a palavra de Deus. Então, aqui está uma dica para você contar a história bem. Hoje, você tem o celular. Mas nem todas as crianças têm celular. Mas todas as crianças podem ter a Bíblia.
elas precisam conhecer a Bíblia. Então você diz, olha, a Bíblia, a palavra de Deus, abre aí. Aí você abre com as crianças, ela lê, você lê, ela lê e diz, está escrito isso mesmo. Uau! É a palavra de Deus. Ela vai fazer uma grande descoberta. Saí nu, vou nu, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó disse, é tudo sobre o Senhor. Eu não tenho nada, nada nisso tudo. E então a Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus. Olha, você não precisa falar nada. Você está fazendo aquela ligação com a criança. Ela agora está dizendo, imaginem, Jó que perdeu tudo. Jó que agora não tinha nada. Estava louvando a Deus. E eu fico reclamando da comida, reclamando da escola, reclamando que eu não tenho isso, aquilo. Ah, eu estou errado. Então ele está vulnerável. Por quê? Porque você está contando a história verdadeira da palavra de Deus, que é espada de dois gumes e está entrando lá. E é um poder. E naquela hora você, muitas vezes, perde a oportunidade de fazer a aplicação. História por história não vai mudar ninguém. Só vai engordar aqui a cabeça de informação. Mas você diz, se você fosse Jó, que perdesse tudo, você não tem mãe, não tem pai, não tem casa, não tem brinquedo, não tem escola, nem roupa quase não tem. O que você faria? Sabe, você tem que fazer essa interação. Contar história não é só você abrir a cabeça do menino, da menina, e enfiar tudo lá dentro. Não é só você que fala. A criança tem que falar. A criança tem que participar. Você tem que jogar perguntas para receber o feedback, para ver se eles estão percebendo qual é o propósito da história. Por que Deus contou essa história na Bíblia? Por que eu estou ouvindo essa história? Porque Deus quer mudar isso na minha vida. É isso que a criança precisa perceber. Se ela não percebeu isso, sua história não valeu nada. É nessa hora que, nessa apostila, você vai ver como fazer a aplicação para a criança salva. Você que é criança salva, do que você está reclamando? Aí dá exemplos práticos. Você reclama do quê? Aí a criança responde, a minha mãe é muito chata, mandei arrumar quarto, mandei arrumar cama, minha professora dá um monte de lição. O que é chato na sua vida? Pergunta para eles. Eles vão dizendo, não é? Então você diz, olha, por que Deus escreveu essa história de Jó aqui na Bíblia? Sabe para quê? Para mostrar que Deus é a única coisa que você precisa. Única coisa que precisa. Olha, se a criança aprender isso e praticar isso, ela nunca mais vai reclamar de nada. E você vai ver mudança na vida dela. Você está vendo como a gente conta a história, contar por contar? Você tem que fazer a aplicação. E dizer, olha, a Bíblia, a palavra de Deus diz, e você tem que ir na Bíblia
e tem que colocar base bíblica naquilo que você está dizendo. Em tudo dai graça, em tudo quer dizer tudo. Bom, ruim, triste, alegre. Em tudo dai graças. E você então dá algumas maneiras práticas que a criança vai conseguir fazer de agradecer. Por exemplo, uma coisa prática que eu aprendi é que antes de reclamar de uma coisa, eu tenho que falar 10 coisas que eu tenho que agradecer. Aí começa a agradecer. Ai, depois, do que eu ia reclamar mesmo? Esqueci. Tem mais nada para reclamar. E você então vai contando a história. E no meio da história, você vai fazendo essas aplicações. E aí o diabo diz, tudo bem. Você não tocou no corpo dele? Toca no corpo dele para ver se ele não vai maldizer Deus. Tá bom, mas não pode matar. Aí da ponta dos cabelos até a ponta dos pés, ele estava lá. Terrível. Dor. Pegava caco de telha para se coçar. Você pode imaginar. E a mulher ainda dizendo, você é doido. Por que você não maldiz esse Deus e morre? E ele disse, você fala como uma doida. Se a gente recebe o bem de Deus, coisas boas, não vamos receber coisas más também? Em tudo isso não pecou Jó. Olha que ensino, não é? Por quê? Porque Jó perdeu tudo, mas ele tinha quem? Tinha Deus. Deus é tudo o que você precisa. Olha, nesta geração de consumismo, nessa geração de valorizar tudo que é material, nós precisamos ensinar esse propósito para o qual Deus escreveu essa história. Você tem que descobrir. Por que Deus escreveu a história de Jó? Para mostrar que Deus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Mais nada. Pode perder tudo. Tenho Deus, tenho tudo. Deus é tudo? É? Então, tem Deus, tem tudo. E por que está reclamando, então? Não tenho saúde. Mas você tem Deus? Então, tem tudo. Não é? Graças a Deus. E uma coisa que me chamou a atenção é que o sofrimento ou a alegria nossa, as coisas que nós passamos de ruim ou de mal, não afeta Deus. Deus continua o mesmo. Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer. Ele é Deus. E aí vem os amigos dele, né? Aqui a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias calados, aterrorizados com a situação terrível de Jó. Eles não tinham nem palavras para consolar. Vieram consolar, mas não tinham o que falar. Depois falavam, mas Jó falava assim, vocês estão falando do que não sabem. Aí ele começou a perguntar para Deus, Deus, por que os maus não são castigados? Eu não fiz nada de errado. Por que estou sendo castigado? Por que eu não morri? E ele vai fazendo as perguntas para Deus. Mas no meio das suas perguntas, ele diz, eu sei,
eu sei que o meu Redentor vive. Essa certeza que Ele é seu Redentor, que Deus é seu Pai, que Jesus é seu Redentor, não vai abalar você, como não abalou o Jó. Aí Deus começa a dizer: Jó, vem cá. Quem colocou o fundamento aqui na terra? Você estava lá? Quem fez esses animais grandes? Aí ele dá o nome desses animais. Aí Jó diz: eu estava falando que eu não sabia. Deus, o Senhor é muito maior do que eu pensava, do que eu falava. Deus, antes eu só conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos viram. Então o sofrimento, minha gente, é bom. É bom. E você fala para a criança que sofrimento você passa. Porque para nós, o sofrimento da criança, que é isso? Não, mas para ela é grande. É tudo que ela pode suportar. Então nós temos que entender os sofrimentos que ela passa. Tinha um menino, olha, o pai dele era conselheiro bíblico, a mãe ensinava todo dia sobre Deus para ele. Ele era um menino crente, mas ele tinha uma angústia, tinha uma tristeza que não saía dele. E ele não sabia nem explicar o que era, o que aconteceu. O pai e a mãe não sabiam mais o que fazer. E aí? Você não sabe o que as crianças passam. Muitas vezes você tem que sentar, conversar. E saber conversar com criança é outro dom que você precisa pedir de Deus. Se você quer que sua lição bíblica alcance lá no fundo da criança, você precisa saber conversar com ela e descobrir qual a necessidade dela. Porque muitas vezes nós estamos falando o que nós queremos, não o que as crianças precisam. A lição bíblica, ela inspira, ela transforma. Você, então, vai lembrar que nessa era digital, onde 90% de todas as informações entram no nosso cérebro pelo visual, pelo digital, a história ainda é uma forma de comunicação tão poderosa. Por quê? Porque a história tem algo em comum com o ouvinte. O ouvinte cria uma conexão com a história. Através da história, você inspira. Imagina você falar para a criança: olha, Saulo, agora ele tinha autorização. Ele podia perseguir, matar, prender os cristãos. Mas no caminho para a cidade onde ele ia fazer tudo isso, aquela luz de Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Me diga o que devo fazer. Imagine a transformação de Saulo para Paulo agora. Agora ele estava lá pregando a palavra de Deus. Ananias ficou com medo quando recebeu o anjo que disse: vai lá, Saulo está lá orando, ele está cego, você precisa orar. Eu não, ele veio prender a gente e eu vou lá. Vai lá, ele é um servo que eu escolhi. E então, esta mudança radical na vida de Saulo para Paulo aconteceu por quê? Porque ele era bonzinho? Não, ele era
terrível, pecador. E pode acontecer na sua vida também. Porque o poder de Deus, o poder do Evangelho é como um dinamite. Sabe que estoura, aquele dinamite que estoura rochas enormes. Pum. O Evangelho quebra qualquer coração. E ele quebrantado, arrependido, agora é usado por Deus. Tinha que fugir dentro de uma cesta que eles penduraram para ele poder fugir atrás daquele muro. E vocês viram toda a vida de Paulo agora transformado, não é? Então, uma história, você leva as crianças para um objetivo, transformação de vida, transformação de vida. Então, essa história é poderosa, porque você cria uma conexão com ela, e você precisa, então, de interação durante a história. Você coloca no seu esboço quais são as perguntas que você vai fazer durante a história. Porque a história não é só você contando a história. É você contando a história e eles respondendo as suas perguntas. Tem um método de contar a história que é só de perguntas. Tem outro método que é só de responder perguntas. Então, você vai também fazer uma imersão. Fazer com que a criança emerja, entre dentro, né, da história. E precisa trazer uma inspiração. Agora, se você fala de alguma coisa que você não se entusiasma, não vai inspirar ninguém. Lembra que hoje eles falaram uma frase do professor Howard Hendricks? Se você quer aborrecer, se você quer deixar os seus alunos lá tudo, né, aborrecido, entediado, não faça com a palavra de Deus. Quando você conta a história, você tem que esquecer sua dor de cabeça, seus problemas. Você tem que colocar tudo dentro da história. Entrar dentro da história, viver a história, transmitir a história com o poder de Deus. E tudo isso com cor, figuras, desenhos, movimento. Hoje as crianças todas são hiperativas. Então você fala assim, vamos levantar um pouquinho, vamos fazer isso. E aí, agora, vem cá todo mundo, faz isso, faz aquilo. E eles vão participando da história, e aí você vai ver como aquilo vai entrar na mente delas. E você, então, vai sempre lembrar que a história faz o seguinte, toda a história, ela vai salvar através do Evangelho, ela vai mostrar o que está errado na vida dela, ela vai corrigir alguma coisa que a pessoa está fazendo de errado e vai ensinar a fazer o que é certo. Que maravilha, não é? Mas tudo isso tem que ter muita expressão. Você sabe essa coisa aqui, como chama? Hã? Cara, não é? A face. Isso aqui tem um poder, você não pode imaginar. Agora, contar a história sem expressão facial, olha, ninguém merece, não é? Então, você vai fazer o seguinte, fica de pé, e você, com sua expressão facial e corporal, você vai expressar alguma coisa, algum sentimento.
para seu amigo do vizinho, tá? Pode ficar de pé, com a sua expressão facial, com a sua expressão corporal, não vai falar nada. E você vai perguntar: o que eu estou falando com essa expressão corporal e facial? Agora, você vai falar e fazer a expressão do que você está falando. Ih, mas está muito morto isso aqui. Agora, você vai expressar no rosto e no corpo o contrário do que você está falando. Você tem 45 minutos ainda. Tá bom. Agora, você invente uma história rapidinho e conte para seu amigo aí. Não, falando. Pode contar a sua história. Conta uma história sua, da sua vida. Quando estiver faltando 10 minutos, eu vou erguer um papelzinho e chocalhar para você. Olha quantas histórias! Então você pode dizer para a criança, perguntar para ela, o que foi de mais engraçado que aconteceu na sua vida? O que foi de mais triste que aconteceu na sua vida? O que foi de mais difícil na sua vida? E a criança vai contando a sua história. E você também conta a sua história. Olha, essa turma gostou de contar história. Eles vão contar história para nós aqui. Então, pode sentar. Você está vendo? Saiu uma história? Saiu, não é? Então, nós temos que contar mais histórias. Histórias nossas, né? Histórias das crianças com quem você trabalha. Mas nunca conte histórias que vai prejudicar a criança, que vai deixar a criança triste, que vai deixar a criança envergonhada, tá? Então, você sempre precisa de interação, de instrução e imersão. Você precisa entrar dentro da história, viver a história e fazer a criança também viver a história. Agora, vamos ver alguns métodos. Primeiro método. Você conhece um método que é mágico? Que você coloca a figura e ela gruda lá. Como chama? Franelógrafo. Mas franelógrafo já era, né? Não. Franelógrafo é novo, porque o velho é novo para a criança. A criança nunca viu aquilo, ela diz assim: ei, isso é mágica! Como que esse negócio não cai? E a criança vai prestando atenção. E
E o franelógrafo é bom porque você dá as figuras para as crianças e elas vão, e você pergunta: se fosse você no lugar da Miriam, o que você faria? Será que você teria paciência? Você teria coragem? Você teria confiança em Deus? Que Deus ia cuidar do irmãozinho naquele rio cheio de perigo? Então você pode fazer as perguntas, as crianças vão respondendo e contando a história. Aí ela nunca mais vai esquecer. E ela vai colocar em prática na sua vida. Então, o franelógrafo é muito bom. Porque você pode usar esse franelógrafo pequenininho, que pode colocar no pescoço, pode fazer grande. Você não vai usar franelógrafo toda vez. Uma vez você usa franelógrafo, outra vez cartaz, outra vez outros visuais, outros métodos. Cartazes. Gente, você ter todos os cartazes da vida de Elias num só bloco. Aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai ensinar tantas verdades da palavra de Deus. Você já ensinou para sua criança o que é inveja? Como é terrível a inveja, esse pecado. Acabe, ele se deitou lá, e a Jezebel: que foi, meu rei? Que você está prostrada aí? Ele não quis, o Nabote não quis vender a vinha dele. Eu quero. O quê? Oh, meu marido, você não é rei. Você pode tudo. Vai lá. E olha, essa mulher, ela... E fez que matou o Nabote. Já pensou? E ele então tomou conta, né? Tomou conta da vinha. Mas o profeta Elias foi lá e disse: olha, isso não é seu. Você fez isso. Então, você vai ensinar a criança. Você pode escolher ter inveja, mas você não vai nunca ter escolha para sofrer as consequências. Porque a consequência do que ele fez foi terrível. Sabe o que aconteceu? Vocês não podem nem imaginar. Esse negócio de inveja não vale a pena. Eu também quero. Isso é pecado. Você quer saber o que aconteceu com ele? Olha, não falte domingo que vem, tá? Bem na hora da escola dominical. Você quer saber o que aconteceu? Isso aqui tem lição lá na livraria. Pega lá, né? Vai levar para suas crianças. Conta sobre a vinha de Nabote. Então, você tem tudo. Esse cartaz é maravilhoso. Por quê? Você não precisa, talvez, carregar cavalete, franelógrafo. Muitas vezes a pessoa não tem facilidade, né? Mas vai lá treinar que dá, né? Então, tem aqui também um versículo. Olha só. E aqui na frente...
Que maravilha! Está tudo escrito. O que você ensina, como faz a aplicação. E aqui, para pré-escolares, para os pequenininhos, aqui para os grandes. E você, muitas vezes, tem preguiça de ler isso aqui, não é? E vai contar uma porcaria de história e a criança diz, outra vez, né? Gente, isso aqui é maravilhoso, mas isso aqui não é Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Descobrir qual o propósito dessa história. Vai lá, ora a Deus, lê 2, 3, 50 vezes. Essas lições em cartazes são muito, muito práticas. Você pode levar em qualquer lugar, pode contar várias vezes, em vários capítulos, o personagem Elias, Eliseu, a vida de Cristo, 1, 2, 3 e 4. Você já pensou se Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo, tudo, tudo. Ele é o centro da Bíblia, centro da palavra de Deus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de tudo. Então, nós temos que contar a história da vida de Cristo. Mas não contar só por contar. Mas você vai sempre, sempre apontando Jesus como aquele Criador nosso. Mudança de rumo. Jesus, meu Salvador, é amigo. Olha, esses cartazes, eu acho que um dia vai sumir. Vai sumir. Porque agora, hoje, tudo é slide, né? Mas o slide, se você fosse criança, o slide não tem essa coisa de pegar na mão, de ver. Criança vê, você pode tirar esse aspiral e você pode plastificar cada folha. E a criança pode pegar, pode ver de perto. Porque o que a criança não pode pegar, ela não vai assimilar. Principalmente os pequenininhos, que eles precisam pegar, morder, cheirar, comer. Precisam de usar os sentidos para aprender. Então, é muito bom você usar. De vez em quando você fala, eu tenho que inventar alguma coisa. Aquela criançada já viu isso, já viu aquilo. Preciso de alguma ideia, Deus me dá. Eu tenho a minha amiga Dona Sara, ela é professora de dobradura. E ela falava assim, Deus, eu preciso fazer um homem, eu preciso fazer uma flor. Como que faz? Com papel. E ela pegava o papel, falava para Deus e ficava orando. Então fala assim, Deus, eu preciso contar essa história com alguma coisa nova, diferente. Aí então você pega um EVA e você fala assim, olha, aquele menino não tinha nada, né? Mas ele deu tudo o que ele tinha. 5 pães e 2 peixes. E você sabe que lá na Coreia do Norte, o único país que não tem a PEC no mundo inteiro, porque é proibido, o país mais fechado, que persegue mais cristãos. Sabe o que eles fazem? Eles não têm luz, não tem máquina. Então, com a mão, eles costuram com um pedaço de retalhos, uns pães assim, fazendo de conta que é pão. E depois eles costuram peixes. E falam, olha, aqui está 5 pães e 2 peixes. E eles então dizem, a gente aqui na Coreia do Norte não tem nada, mas tudo que nós temos queremos dar para vocês. Então, eles fizeram muitos desses pães e peixes, mandaram para
alguém lá na China, e da China alguém mandou para a Coreia do Sul, e da Coreia do Sul está aqui em algum lugar 5 pães e 2 peixinhos, desse tamanhinho, está por aí. Depois eu mostro para vocês. Veio lá da Coreia do Norte. Imagine só, aqueles lá não tem nada. De manhã, quando o lixeiro passa, ele vai passando e pegando os cadáveres mortos, porque eles têm tanta fome que eles morrem de fome. Mas aquele menino, vai virando ali? Ah, não, não é esse. Está aqui no chão. Mas tem a história da multiplicação aqui. Eu tenho aqui, por aqui. Ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos só. Não é? O que ele fez? Ele deu tudo para Jesus. E você? Você quer tudo para você, não é? Se ele tivesse comido tudo sozinho, todo mundo ia morrer de fome, mas ele deu para Jesus. E olha o que Jesus fez, ele agradeceu a Deus. E foi saindo peixe, e foi saindo pão, e foi saindo mais peixe. Uau! Mais pão! Oh, de onde veio? Vai vir, sim, quando você está disposto a dar muitos pães, muitos peixes, vão aparecer, não é? Mas é só você dar. Olha, eu não sei contar lição, não sei contar história, não sei fazer nada, mas eu entrego para o Senhor. E Deus pode fazer tudo. Então você pode usar cartazes, pode usar vira-revira, né? Que vai virando e desvirando, virando, e você vai contando, tararã, né? E você vai falando, vira e revira. Tem essa história aqui, agora em Flanela, que a criança vai amar. Ler. Quando ela começa a aprender a ler, ela quer alguma coisa, algum livro, e você pode colocar na mão da criança isso aqui. E também tem esse aqui, né, que é o tatame. Você pode fazer quadrado. Enquanto a criança monta, brinca, ela vai aprendendo as histórias. Você pode fazer uma caixa de surpresa. Você sabe que aqueles moleques começaram a zombar. Eliseu, você careca, né? Sobe, careca. Porque o Elias, ele subiu, né? Subiu com a carruagem de fogo, não com a carruagem. A carruagem estava lá, ele subiu. E aqueles moleques não zombaram de Eliseu, do servo de Deus, mas zombaram de Deus. Quando você está zombando de Deus, da palavra de Deus, olha que vai acontecer. Essa caixa surpresa vai te contar o que aconteceu. Chegaram o urso. Acabou com aquele moleque. Chegou outro urso. Acabou com outro moleque. Mais urso, mais urso. E aqueles moleques. Isso é sério, criançada. Você nem dá valor para a palavra de Deus. Quantas horas você passa lá na internet, nesse zap, nos joguinhos. Você zomba, às vezes, não dá valor. Olha, sua vida não vai prestar mais. E sabe que a Bíblia diz que os ursos todos vieram e acabaram com aqueles moleques. É triste, mas é verdade. E a Bíblia diz que toda a Escritura é útil para ensinar o que é errado, para corrigir o que é errado, para ensinar o que deve fazer. Então, nós devemos de contar todas as histórias. Se você souber
como o ateísmo está evangelizando as crianças, como o ateísmo está incutindo as ideias ateístas na cabeça das crianças, vocês vão tremer. Eles usam essa história e diz assim: onde se viu um Deus que vai permitir que ursos vão comer as crianças e matar? Isso é terrível. Por isso Deus não existe. Mas aqui você tem que mostrar que Deus é Deus de bondade, Deus de amor, mas não é um Deus desequilibrado que só ama, mas é um Deus de justiça. É um Deus santo, um Deus puro. Nós temos que ensinar a verdade sobre Deus. Então, caixa de surpresa, você coloca alguma coisa lá e vai saindo. Você pode fazer uma casa que pode ser um muro. Aqueles 4 chegaram, não tinha lugar para entrar lá, estava cheio, pela porta estava cheio. E agora, o que vamos fazer? Não tem jeito. Então, eles subiram pela escada, furaram o telhado, pegaram a maca. Pegaram a maca. 4. Vai você, agora é você. Cuidado, olha aí. Aí pronto, né? E Jesus disse: vai, os teus pecados são perdoados. Quem pode perdoar os pecados? Só Deus. Ué, eu sou Deus. Para você saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, eu digo para você: pega seu leito e anda. E o paralítico que não andava, que não saía do lugar, saiu lá, andando, com seu leito na mão. Já pensou? Né? Isso aqui é uma costura. Né? Você também pode usar essa ovelha, tem história aqui dentro. Essa ovelha tem versículo, né, para você dizer que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode usar fantoches com esse aqui, com fantoches, né? Você pode usar também roupas, roupa de rei, roupa de apóstolo, olha, qualquer vestimenta você pode colocar, né? Você vai lá numa loja, compra um pedaço de ouro, 24 quilates, 2 que morde, né? E você pode fazer a estátua de ouro, você pode fazer a roupa do rei, né? Você pode a coroa. Você pode fazer, olha, é tão fácil. Agora, tudo isso, eu sei que leva tempo, é difícil, a gente não tem tempo, mas tem aquela senhora que costura lá na igreja, que ela está querendo servir o Senhor. E se você falar, é para minha classe, para minhas crianças: opa, como que você quer? Posso fazer? Ela vai ficar feliz da vida, dá um dinheirinho depois, né? Mas olha, maravilhoso você poder fazer alguma coisa e as crianças então vão ver, né? Imagina só, e o Senhor irá diz, e todo mundo está lá dizendo: é a voz de Deus, sou Deus mesmo. Mas sabe o que aconteceu com aquele que estava dizendo que ele era Deus? O que aconteceu? Ele, toim, e sabe, veio aqueles vermes, sabe, aquele verme nojento, começou a comer.
que é isso? Se coloca no lugar de Deus. Deus é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele merece ser adorado. E você está adorando o quê? O que você está adorando? Adorar alguma coisa é você levar mais tempo nisso do que com Deus. No quê? Por exemplo. É isso aí. O que mais? Isso mesmo. A casa. O que mais? Celular. É mesmo, né? Eita. Como vocês já colocaram lá? Usou tanto tempo nessa semana? Já colocaram? Tem gente que não coloca para não se assustar. Mas coloque lá. E quando você ver lá escrito, você diminuiu o tempo de uso. Você diz, uhul! Porque eu estou tendo mais tempo com Deus. Né? Então, quanta coisa tem sido Deus e cuidado. Né? Vocês conhecem essa Bíblia de vestir, já viram? Já, não é? Então, você veste a Bíblia e aqui dentro da Bíblia tem as histórias. Tem várias histórias aqui ainda. Mas eu acho isso aqui maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia, ela foi escrita toda em histórias. É uma galeria de histórias que você vai andando e vai vendo as histórias. Você então vai orar muito, vai ler o texto, vai estudar e vai preparar bem. Se você não fizer isto, não conte história. Pode pedir aposentadoria ou licença, porque se você não está disposto a orar pelas crianças, pela sua história, pela sua aula, você não vai poder. Deus não vai poder usar você. E se você não tem tempo para ler a história, pelo menos 10, 20 vezes, não vai contar a história. Porque Deus tem que falar com você. Você tem que descobrir qual é o propósito dessa história. Por exemplo, qual foi o propósito da história da criação? É mostrar que Deus é o Criador, que tudo é para Deus. Qual foi o propósito da queda de Adão e Eva? É o pecado. Como entrou o pecado no mundo e as suas consequências. A história de Caim e Abel. A obediência. Deus requer o sangue. Por quê? Porque o sangue apontava para Jesus. Noé. Qual o propósito de Deus contar a história de Noé lá na Bíblia? Para mostrar que Deus é santo. A terra estava corrompida. Deus disse, chega, eu vou acabar com tudo. E na nossa vida, na sua vida também, uma hora vai dizer, será que Deus vai dizer, chega? A Torre de Babel, o orgulho humano, é terrível. Abraão, a nação de Deus, testemunho de Deus, a nação para testemunhar sobre Deus. A história de Ismael, qual é o propósito de Deus contar essa história? Que Deus tem um plano perfeito, mas se você não tem paciência, se você não tem fé para esperar, o segundo plano, o plano do homem, é terrível.
o nascimento de Isaac, Deus cumpre suas promessas sempre. A história de Sodoma e Gomorra, o objetivo, o propósito dessa história é que Deus condena o pecado com fogo. Ele queima, ele purifica. Pecado é terrível, é insuportável. Deus não pode estar perto do pecado. E o casamento de Isaac, Deus é o Deus que provê. Marido para quem precisa, mulher para quem precisa, e na hora que Ele quer. Jacó e Raquel. Olha, não tem história melhor para você falar com os adolescentes juniores sobre como buscar a vontade de Deus para a sua vida. É muito bonita essa história. A história de José e seus sonhos. O propósito aqui é mostrar que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono que movimenta toda a história. Tudo Ele controla. E aqui, lá você vai ver essa história de Jonas, pequenininho, não é? Qual o propósito dessa história de Jonas? 10 minutos, positivo. Qual é? Está lá. Vai para Nínive. Foge. Vai lá. E aí? Ele foi lá? Para onde? Na barriga do peixe. Qual é o propósito? Por que Deus escreveu essa história? Tem uma ideia? O que Ele quer mostrar, ensinar? Pensa. Pode conversar um para o outro. Fala, o que você acha que Deus está ensinando aí? Deus queria fazer o que com o povo de Nínive? Salvar. Agora, a desobediência do Jonas frustrou o plano de Deus? Não. Não importa o que você faz, o plano de Deus vai ser cumprido. De todo jeito. Porque Deus é que planeja, Deus é que realiza, Deus é tudo. E você pode contar a história cantando, não é? Cadê Jonas? Cadê Jonas? Tá no barco, e o que está fazendo? O que está fazendo? Fugindo de Deus, fugindo de Deus. Olha que você nunca fuja de Deus, porque senão, nunca fuja de preparar bem sua história. Não fuja da Bíblia. Não vá lá logo para o manual, ficar preocupado só com visual. Preocupe com a palavra de Deus. Cadê Jonas? Cadê Jonas? Está no peixe, no peixão. O que está fazendo? Agora ele está lá orando, né? Está no apuro, né? Cadê Jonas? Cadê Jonas? O que está fazendo? Falando de Deus, falando de Deus. O plano de Deus vai se realizar. Não importa o que você vai fazer. Ele vai levar até o fim. Cadê Jonas? Cadê Jonas?
E sabe, essa história também tem um propósito de mostrar que as crianças são importantes. Porque a Bíblia diz assim: Jonas, você está com raiva que eu não destruí Nínive? Mas olha, aqui em Nínive tem 120 mil que não sabe qual é a mão direita, qual é a mão esquerda. Quem é que não sabe? Levanta a mão direita, crianças. Todo mundo. Não é? Então Deus estava falando aqui, olha, por causa das crianças, eu não destruí Nínive. Por causa das crianças, Deus ainda não destruiu a cidade que você mora, o bairro onde você mora, o estado. Deus quer salvar todas as crianças. Que você possa se entregar a Deus e dizer: Deus, eu quero dar a lição bíblica para transformar vidas, para ensinar, para inspirar essas crianças a buscarem mais a Deus. Que Deus abençoe você. E eu sei que todos vocês têm oportunidades de contar histórias, não é? Então, você vai pegar essa apostila, vai estudar como preparar, como dar a lição. Você vai pegar uma história, vai treinar em casa. Conta lá para as paredes, para as árvores, para quem for lá, para os seus filhos. E até você estiver bem, e depois vai levando para as crianças. Mas se você hoje, nessa tarde, você falar assim: Deus, eu quero ser um contador de história de verdade, que Deus quer que seja. Eu quero entregar meu tempo, meu celular, eu quero entregar e quero dizer: Deus, eu vou preparar a minha lição, para que crianças possam se salvar e possam ter as suas vidas transformadas. Se você quer falar isso para Deus, fica de pé, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, obrigado por essa tarde. Senhor Deus, obrigado porque nós temos uma ferramenta maravilhosa, a lição bíblica. A lição bíblica que inspira, que ensina, a lição bíblica que transforma, a lição bíblica, Senhor, que motiva as crianças, que as crianças gostam tanto, a lição bíblica que atrai as crianças, que produz frutos eternos, dá crescimento espiritual, dá um novo nascimento, ensina a doutrina, evangeliza. Senhor, nós muitas vezes fazemos o trabalho de Deus de qualquer maneira, e a tua palavra diz: maldito aquele que faz o trabalho de Deus relaxadamente. Nós queremos agora dedicar o nosso tempo, Senhor, para orar mais, para ler mais a tua palavra, para estudar mais, refletir mais e dar um alimento de verdade. Um alimento que Deus quer dar para as nossas crianças. Não um alimento que eu quero dar, mas um alimento que fortalece. Um alimento, Senhor, que vai preparar estas meninas e meninos para um mundo, Senhor, tão terrível que está à espera e está à espreita delas. Que nós possamos, Senhor Deus, cumprir o nosso trabalho e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Obrigado. Guarda, Senhor Deus, cada um. Usa, Senhor, cada um. Obrigado por essa ferramenta maravilhosa da lição bíblica. Que nós possamos usar muito mais, muito melhor,
para a tua honra, para a tua glória, para glorificar a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.